Olá, pessoal dos concursos militares do referencial. Voltamos para trabalhar, seguindo a sequência, da nossa redação, termos de coerência e coesão. Tá? E hoje também falaremos sobre o título. Algumas dicas, alguns detalhes que devem ser observados quando formos colocar o título na nossa redação. Lembrando que o título, na redação da SpaceX, ele é obrigatório, pessoal. Então, se ele é obrigatório, não tem o que fazer. Temos que fazer o título. Temos que colocar o título na nossa redação, até para que não percamos ponto, né? Então, naqueles pontos do tema, que são 40 pontos, o título é pontuado ali. Então, se você não fez, você perde ponto. Se não fez um título criativo ou com alguma impropriedade, ou título que não tem nada a ver com o texto, você vai perder ponto. Tá? Todo mundo começa com 100 pontos na SpaceX. E a gente começa a perder. Certo? Com nossos erros, começa a perder. Então, preparei alguns slides aqui para a gente trabalhar, tá, esse assunto. Título, depois a gente vai ver regência verbal, pessoal. Então, o título, pessoal, é responsável por chamar a atenção do leitor. Tá? Um resumo. Tá? A gente aconselha a colocar o título só depois, né? Existem aspectos gramaticais, tá? Que eles devem ser observados, respeitados, que nós devemos seguir quando formos colocar título na redação. Aí tem aquela pergunta: a SpaceX exige título na redação? Sim. Os outros concursos militares também. Tem, tem que prestar atenção, a gente deve ler o edital, que às vezes no edital não vem previsto o título, pessoal. Tá? Às vezes, lá na, na prova, não fala nada em título, mas se lá no edital previu, a gente tem que colocar sob pena de perdermos pontos, né? Então, as SpaceX exigem título? Sim. Primeira pergunta respondida. Então, deve conter poucas palavras, tá? De preferência, pessoal. Isso aqui não é uma fórmula mágica. A redação não tem fórmula mágica. São aspectos que a gente passa para você, são dicas. Tá? Algumas são regras mesmo, onde você perde ponto. Gramática, tem que ter. Temas de coesão, tem que ter. Coerência, tem que ter. Mas alguns aspectos, dependendo da redação, você não vai perder ponto. Mas a gente sugere, os autores sugerem, que o título não tenha artigos. Você já reparou? Vou ter um resuminho aqui para acompanhar o que eu fui escrevendo. Que manchetes de jornais, artigos, são raramente utilizados, né? O artigo. A letra maiúscula, pessoal, tá? Ela deve ser, para mim, somente na primeira palavra do título, com exceção dos nomes próprios, né? Já viu iniciais maiúsculas aqui com vocês, foi até aqui nessas aulas online. Tá? Os nomes próprios têm que levar título. Detalhe, datas históricas, períodos, ciências, nome de matérias, tá? Devem ter a letra maiúscula, sempre lembrando isso. Se a gente for usar o Estado, em sentido amplo, o Estado como todo o poder público, ele também deve ter a inicial maiúscula na nossa redação. Tá? Não se esqueça que o título deve ser centralizado ao longo da linha. Então, pessoal, vai aparecer, daqui a pouco, como eu coloquei aqui, o título deve ser centralizado. Você deve deixar a linha em branco? Não, porque nós temos uma linha só para o título. Uma redação do Enem, um exemplo, ou outros concursos que eu já vi. São 30 linhas, começando da 1. Tá? Já na nossa prova da SpaceX, ou outros concursos militares, vem uma linha até menor, só para colocar o título. É interessante que a gente não ultrapasse aquele espaço que ele determinou, né? Que a linha do título é um pouquinho menor. Tá? É um pouquinho menor. Então, o título deve ser uma síntese do tema. A gente pega uma dica que a gente dá, a gente pega os 3 assuntos principais
que a gente falou e resumo no título. No finalzinho dos slides sobre o título, eu vou trabalhar com vocês alguns modelos, alguns exemplos de título de redação, tá? Alguns bem criativos até. Olha só, nada de frase longa, acabei de falar, tá? Mas pelo menos 3 palavras a gente deve colocar e não deve ser maior que a metade da linha, tá? O verbo, pessoal, o verbo é obrigatório? O verbo é proibido? Não, o verbo é opcional. Tá? Eu vou usar o verbo. Lembrando que verbo é ação, e ação a gente tem que deixar no texto, né? Mas a gente pode usar verbo no título. Então, se não tiver verbo, nós não temos que ter ponto final também. Tá? Então, tem 2 exemplos de título aqui. O desmatamento é o pior crime contra a natureza. É um título longo já. Tá? Ou sem o verbo. O problema da reforma agrária. Então, eu achei bem comunzão, até coloquei como exemplo, o problema da reforma agrária. Fatalmente, isso aqui vai ser o tema. Tá? Tem que tomar cuidado e repetirmos o tema no título. Tá? Olha só, eu corrigi redação do Enem de 2013. 13 ou 14? Não lembro, acho que foi 13, melhor que eu corrigi. Metade das redações que a gente corrige, e aqui a gente corrige a redação do Brasil inteiro, né? Geralmente Mato Grosso do Sul não corrige daqui. O candidato, o aluno, ele repete o tema. Às vezes usa até 2 linhas para escrever o título, copiando o tema. O avaliador já começa de má vontade com você. Tá? O avaliador já começa de má vontade com você, e você já começa dando essa ideia que você não tem criatividade nenhuma para criar um título. Tá? Tem que fugir também dos chavões, das frases prontas, gírias. Tá? A linguagem popular em nenhuma parte da redação. Se você for citar a fala de alguém, uma frase que não foi tua, que vai fugir da gramática, coloca entre aspas, tá? Coloca entre aspas. Tá bom? Bom, alguns detalhes importantes aqui. Ponto final, letra maiúscula e linha em branco, que eu já comentei brevemente. Agora eu vou ser vou detalhar mais um pouco. Tá? Pode dar ponto final na frase? Geralmente não tem ponto. Tá? Às vezes a gente faz o título com uma pergunta. Dependendo da pergunta, se for bem impactante, é interessante. Tá? Mas lembrando que, se você fez uma pergunta, você deve, dentro da sua redação, tem que ter a resposta à nossa pergunta. Você tem que responder o que você se questionou. Não deixar o avaliador na dúvida se você sabe a resposta para o problema, para a situação. Tá? Então, ponto final só se tivermos verbo. Se não tiver verbo, a gente não tem oração completa, então não precisa do ponto. Letra maiúscula em todas as palavras. Estão acostumados a ver, antigamente, aquele título de destaque, todas as letras maiúsculas e caixa em letra de forma, né? Minha mãe falava letra de forma. Então, não. Tá? Lembrando que a EFON não aceita letra de forma. E se você for usar a letra de forma na sua redação, lembrando que as iniciais maiúsculas tendem a aparecer em caixa alta. Não esqueçam disso. Isso é bem importante. Tá certo? Você deve destacar a letra maiúscula em caixa alta se for usar letra de forma. Tá certo? Eu pular uma linha depois do título? Depende, pessoal. Como essa aula serve para vários concursos, na SpaceX, na AFA, ela vem com uma linha para você colocar o título. E título, sabe o que tem que colocar. Então, o título, nos nossos cursos, geralmente são obrigatórios, tá? Geralmente. A letra cursiva, legível, a letra tem que ser legível, a letra não precisa ser bonita. Tá? Lembrando que vai ter um montão de infante aqui. Para que infante precisa ter letra bonita? Não, né? Mas a letra deve ser legível. Tá? E lembrei aqui, né, alguns concursos militares estabelecem a obrigatoriedade da letra cursiva legível. Lancei aqui para não esquecer de falar para vocês. Tá?
dos únicos que eu vi, tá? Nos outros não é aconselhável, mas não é proibido. Na EFON, o cara já nem corrige a redação, já te dá nota zero, pessoal. Tá? E nem corrige a redação, já te dá uma nota zero, porque não é proibido a letra de forma. Então, a letra cursiva, aquela letra. E a letra não precisa ser bonita, tá? Ela tem que ser legível. O avaliador não tem que se esforçar para entender o que você escreveu. É a pior coisa que tem na redação. A redação é boa quando ela flui, tanto pelo conteúdo que você está escrevendo, pela ordem direta, sujeito e predicado nessa ordem, e uma letra legível. Tá? A possibilidade de essa nota ser boa é muito grande. Então, a apresentação da redação, tá? O espacinho para o parágrafo, você tem que destacar bem que está iniciando um parágrafo. Então, a apresentação, a letra, já chama a atenção do avaliador. Depois ele vai ver o que você escreveu, se vale a pena. Tá? Mas a apresentação, aquilo que eu sempre falo para vocês em aula, em sala de aula, a apresentação, ela é importantíssima. Inclusive para você que vai ser militar depois, a vida inteira, né? 35 anos nas Forças Armadas, todo dia a tua apresentação tem que estar impecável. Farda passada, cabelo cortado, barba feita. Isso é apresentação individual. E na apresentação individual da redação de vocês, será isso, apresentação. O título centralizado, os parágrafos bem destacados, tá? Completar até o final da linha, para não ficar aquele espacinho no final da linha. É por isso que tem a divisão silábica, ainda dei essa aula para vocês, divisão silábica. Da próxima aula, eu já marco, até vou anotar aqui para não esquecer. A apresentação já vale ponto. Certinho? Eu trouxe aqui, tá? Como eu falei para vocês, nós não temos fórmula mágica, não tem regra específica. Você não vê um livro de redação, tem que ser assim. Então, isso aqui são dicas que a gente passa, pela experiência que a gente tem de fazer redação a vida inteira, corrigir. E sempre trabalhei no Exército na parte administrativa, sempre redigindo textos bem, sempre formais, tá? E dando aula de redação. Alguns exemplos de títulos a gente vai comentando. Tá? Esse primeiro título aqui foi de um concurso de redação do Ministério Público, de 2019. As pessoas escrevem do Brasil inteiro sobre algum tema. E aqui fala sobre corrupção. E o título, ele colocou entre aspas, tá? Porque é frase dele, né? Todos nós somos corruptos. O que ele quis dizer com isso? Antes de pegar isso aqui, eu fui ver a redação dessa gurizada, né? E ele fala quando a gente... Um exemplo, né, que acontece muito. Você vai lá e compra um gato, um aparelhinho que você assiste todos os canais a cabo. O canal a cabo é pago. Se você não está pagando para assistir aquele canal, é uma corrupção. Tá? No Exército, que é o Forças Armadas. Como é que você conseguiu vir para Campo Grande, uma cidade concorrida? Ah, tem um amigo lá, na D100, era Demove antes, que me arrumou. É uma espécie de corrupção, porque tem uma legislação prevista, certo? Pequenos detalhezinhos que a gente não se dá conta que está sendo corrupto. Interpreta-me ou te devoro. Isso aqui é para chamar atenção. Isso aqui, quando ele está falando de lei, né? A lei mal interpretada, no caso aqui era sobre a Constituição. Uma que chama muita atenção do avaliador é quando você faz uma afirmação, 2 pontos e explica o que você quis falar. Orçamento participativo, 2 pontos. Caminho para a cidadania. Então, esse orçamento participativo deve ter vindo no título, no tema, e ele deu aquela explicada. Isso chama muito bem atenção. Esse dia eu corrigi uma redação de um colega de vocês, o Condé, ele fez isso e eu achei bacana. Foi o que levou a redação dele lá para cima, chamou atenção. A redação já começa com boa vontade, tá? Já começa com boa vontade, fazendo isso. Tá bom, pessoal? O Brasil de todos por cada um. Progredir é a ordem, ponto de exclamação. Então, a frase exclamativa. Então, você está falando sobre o país, né? Sobre a pátria. Cidadão ativo.
pais de todos. Então, aqueles 2 pontos que eu acabei de falar para vocês, é importante, chama atenção. Igualdade, o esteio da diversidade. Esporte, poderosa ferramenta. Inclusão através do esporte. Essa aqui bacana, lei boa é lei cumprida. Entre aspas, tá? Dependendo do impacto que você quer causar, tá? Dependendo do impacto que você quer causar no teu avaliador, tá? No seu leitor, tá? Você coloca entre aspas, para chamar atenção. E dentro do texto, se aparecer alguma expressão que não é sua, alguma expressão que tem alguma impropriedade gramatical, mas que você acha importante destacar no texto, você coloca entre aspas. Até numa citação. Se naquela citação, tá, que você está fazendo feito, do autor que você trouxe, não tem a linguagem poética numa música popular, tá, que de repente, me dá um cigarro, tá, ou uma propriedade, né, o pronome está começando a frase, a colocação do nome estaria errada, dá-me um cigarro. Então, você tem que colocar entre aspas, até numa citação, tá certo? Até numa citação você deve fazer isso. Então, essa primeira parte da aula, a gente comentou sobre o título, falou sobre o título na redação. Tá? Ainda falando, e agora a gente vai entrar numa parte importante do nosso curso, sobre concordância verbal. Tive regência verbal, bem bacana, tá? Mas aonde a gente mais erra na nossa redação, a gente tem que tomar muito cuidado. É por isso que a gente sempre fala, pessoal, coloca a frase na ordem direta, sujeito e depois predicado. Bacana isso. Sujeito e predicado, nesta ordem. Aí nós não teremos problema de errar concordância, regência, colocar uma vírgula num lugar que não é adequado. Então, procure colocar na ordem direta. Tá? E tomar muito cuidado. Tá? Quando você coloca o sujeito, coloca um aposto explicativo entre vírgulas, e o verbo vem depois desse aposto. Tá? Tomar cuidado para ver se não vai errar a concordância do verbo. Então, sujeito composto, você coloca um verbo em terceira pessoa do plural, está correto. Agora você coloca na primeira pessoa do plural, às vezes erra, ou terceira pessoa do singular. Então tem que tomar muito cuidado, tá, nesse aspecto. Então, pessoal, vocês receberam essa aula, tá no link de vocês, tá, está na sequência aqui. Poderia parar a aula, começar de novo, mas como essa aula vai ser vista só para vocês, ela não vai estar disponível para todo mundo, tá? Eu acho interessante tocar direto. Hoje a nossa aula está sendo gravada, pessoal. Não fui na escola, tá? Porque hoje é meu aniversário e a dona patroa falou: hoje você não vai dar aula, você tem que passar com a tua família. Aí vamos passar, né? Mas acho que tá bem bacana a gravação, estou me sentindo até mais à vontade, tá? Para trabalhar nessa aula. Tá? Bem mais tranquilo até do que na sala de aula, mas a gente semana que vem volta para lá. Tá? Pessoal, concordância verbal, o verbo tem que concordar com o sujeito. Tá? Então, quando o sujeito for simples, pessoal, qual que é a regra geral? Se o sujeito vem antes, normal, san. Sujeito antes, tá? É normal, ou seja, vai para o plural. Então, nós temos o verbo discordar. Nós nunca discordamos de você. Nós, sujeito simples, a primeira pessoa do plural, vai concordar com a primeira pessoa do plural. Do verbo discordar, nunca discordamos. Tá? Lembrando que o sujeito simples é aquele que tem apenas um núcleo. Aí o verbo concorda com um núcleo. Às vezes o sujeito vem com seus adjuntos adnominais, tá? Até com preposição. Depois da preposição vem alguma palavra no plural. Tá? Tomem cuidado. O verbo concorda com o núcleo. No caso aqui, o sujeito é o próprio núcleo, né? Então, nós nunca discordamos de você. Concorda com nós, perfeito?
Agora aqui a gente colocou uma frase na ordem inversa. Sumia na estrada poeirenta, a última boiada da fazenda. Tá? Então aqui a gente não tem vírgula, mas começou com verbo. Se começou com verbo, procura o sujeito, pessoal. Qual é o sujeito? Qual é o sujeito da oração? A última boiada da fazenda. Isso aqui tudo é o sujeito. A última boiada da fazenda. Então nós vamos... O que é mais importante desse sujeito? Onde é que está o núcleo aqui? Tá? O núcleo está aqui em boiada. Tá? Boiada é o núcleo do sujeito. Então o verbo tem que concordar. Boiada está na terceira pessoa do singular. Então tem que concordar com a terceira pessoa do singular. Então sumia. Tá? Sumia. Vocês viram aqui que não interessa a posição do verbo. Tá? Que veio na ordem inversa, mas concorda com o núcleo do sujeito. Tá? Agora aqui, quando o verbo for composto, pessoal. Composto. Tá? Então, quando vier antes do verbo, acabei de falar, o sujeito vier antes do verbo, o sujeito composto, tá? Sempre vai para o plural. O sujeito simples, antes ou depois, concorda. Normal. Agora, o sujeito composto, quando o sujeito vier antes, tá? Vai para o plural. Então, aqui, o ônibus e o caminhão deslizaram. Então, o ônibus e o caminhão, eles, né? Eles deslizaram na pista. Tá? Então, o sujeito veio antes do verbo. Olha o que eu estou observando para você. O sujeito veio antes do verbo. Tá? Ele concorda, ele vai para o plural. Tá? Agora, pode ficar no singular, pessoal, em dois casos. Pode. Tá? Ele pode. Tá? Quando os núcleos são sinônimos, tem o mesmo significado, tá? Ou quando é uma numeração gradativa. Ele começa a enumerar gradualmente. Então, vejam só. A paz e a tranquilidade, duas palavras sinônimas, né? O corretor meteu um termo aqui que não existe mais, tá? Tá errado aqui, tá? Corrijam aí. A paz e a tranquilidade reinava naquele lugar. A paz e a tranquilidade reinavam. É claro que você vai ser induzido a colocar reinavam, né? Reinava até nem soa muito bem quando você fala e escuta. Mas são palavras sinônimas. Mas na dúvida lá, são sinônimos ou não? Plural. Sujeito composto. Nós estamos falando de redação, você vai escrever no plural. Certo? Não façam. Tá? O avaliador se esforçar. Será que é? Será que não é? Se ele tiver certeza que está certo, é melhor até na correção. A angústia, a inquietação, o desespero. Vocês viram que aqui ele está enumerando. Tá? Dominaram. A angústia, a inquietação, o desespero. Dominou. O dominou. Tá? O dominou. Dominaram ele, né? Verbo transitivo direto. Então, a angústia, a inquietação, o desespero o dominaram. Correto também, a angústia, a inquietação, o desespero o dominou. Mas você viu que nem soa tão bem assim, né? Não soa tão bem assim. Pessoal, quando o sujeito composto estiver depois do verbo, tá? Ele concordará com o núcleo mais próximo ou vai para o plural. Tá? No plural está sempre certo, antes ou depois. Tá? Então, olha aqui, ó. Foi ao parque de diversão. O filho, a mãe e o pai. Tá? Então, o sujeito veio depois do verbo. Tá? Veio depois do verbo. Ele vai concordar com o mais próximo. O filho, o que está mais próximo do verbo? O filho, a mãe ou o pai? O filho. O filho, terceira pessoa, então o verbo vai concordar com o filho. Mas, também está correto, foram ao parque, aí são eles, né? Ao parque de diversão, o filho, a mãe e o pai. Terceira pessoa do plural, porque o sujeito é composto. Então, vamos lá, sujeito antes do verbo vai para o plural. Então, sujeito antes do verbo é normal. Normal. Depois do verbo, pode-se utilizar os dois, tá? No singular ou no plural, se for no singular, concordando com o núcleo, a parte do núcleo mais próximo. Aqui foi o filho, né? Prestar bem atenção para isso. Tá, terceira
aspectos de sujeito composto, pessoal, tá? Então, olha só, pessoas gramaticais diferentes, tá? Ele ficava em plural. Então, você, sua prima e eu. Então, somando, todo mundo vai dar o quê? Nós. Quando eu entrei aqui, tá? O eu, primeira pessoa do singular. Qual é a primeira pessoa do plural? Nós. Iremos. Tu, tá? Se tiver tu e não tiver eu, tu e você. Aí pode ir na segunda pessoa do plural ou na terceira, que é um dos próximos exemplos. Então, olha só. Tu e teu amigo, então, tu e teu amigo, ficareis aqui em casa. Ou pode ser também, tu e teu amigo ficarão aqui em casa. Então, vocês viram, conjuga como vocês, né? Então, quando for a primeira pessoa do plural, tá? Concorda com a primeira pessoa do plural. Ou também pode concordar com a terceira pessoa do plural. Tá certo? Só não pode ser primeira quando for segunda e terceira. Beleza? Então, vamos lá. Revisando isso aqui. Você, sua prima e eu. Então, nós iremos ao cinema. Tá? Nós iremos ao cinema. Vamos lá. Próxima. Conjunção ou. Pessoal, ou pode significar exclusão ou inclusão. Exclusão. Ou Grêmio ou Flamengo será o campeão brasileiro de 2020. Porque não tem como os dois serem campeões. Apenas um. Daí é exclusão. Exemplo. Pedro ou Antônio será o presidente do clube. Então, o clube não tem dois presidentes. Então, esse ou exclui a exclusão. Tá? Agora aqui, laranja ou limão fazem bem à saúde. Os dois fazem bem à saúde. Então aqui é inclusão. Então vai para o plural. Então, bem bacana esse ou, tá? Até na redação, tá? Já vi erros, até nas nossas redações dessa turma aqui, tá? Aparece falando, errando o ou. Então, quando for exclusão, quando tiver que ter só um, é no singular. Pedro ou Antônio será o presidente do clube, é uma exclusão. Ou quando for inclusão, laranja ou mamão, ambos fazem bem para a saúde, né? Então vai para o plural, tá? Outro detalhe importante, sempre, tá? Que o sujeito for um pronome de tratamento, tá? Pronome de tratamento. O verbo fica na terceira pessoa, tá? Então, Vossa Excelência leu os meus relatórios. Esse vossa não é a segunda pessoa do plural, tá? Ele faz parte do pronome de tratamento. Vossa Excelência, Sua Santidade, a Vossa Magnificência, tá? Que é para reitor, tá? Então, sempre na terceira pessoa. Não esqueçam disso. Pronome de tratamento, terceira pessoa. Tá? Vamos lá, próxima. Verbos impessoais. Tá? Esse aqui é o mais importante. A gente vai até perder um pouquinho mais de tempo aqui nos verbos impessoais. Tá? O verbo haver é até um dos mais importantes. Tá? É um dos mais importantes. Tá certo? Um dos mais importantes da nossa. Quando vamos trabalhar com concordância verbal. Então, olha só, pessoal. Verbo haver, tá? Quando ele tiver o sentido, significado de existir ou acontecer, mas existir, tá? Ele fica sempre. Os verbos impessoais são sempre na terceira pessoa do singular, tá? Então, havia muitos alunos na sala de aula. Existiam muitos alunos na sala de aula. Vocês percebam que o verbo haver, ele fica na terceira pessoa. Agora, se fosse o verbo existir aqui, pessoal, existiam muitos alunos na sala de aula. Certinho? Então, verbo haver, no sentido de existir ou acontecer, tá? Fica sempre na terceira pessoa do singular. Quando aconteceu uma locução verbal, pessoal, tá? E o verbo haver for impessoal, o verbo que vem junto com ele também deve ficar na terceira pessoa do singular. Então, aqui, ó, deve haver 20 pessoas na sala.
Então, ele transmite para o seu verbo auxiliar essa impessoalidade, certinho? O segundo exemplo que eu vejo aqui com vocês é que nunca houve brigas antes. Nunca aconteceram brigas. Nunca existiram brigas antes. Então, quando o verbo haver for impessoal, quando o verbo haver for impessoal, ele fica na terceira pessoa do singular. Tá? Ele fica na terceira pessoa do singular. E quando ele for uma locução verbal, o outro verbo também. Tá? Se o verbo haver, tá? For o verbo principal. Tá? Vai ver outro exemplo daqui a pouquinho sobre isso. E quando for verbo existir, pessoal, acabei de falar isso, tá? O verbo existir, ele vai para o plural. Antigamente havia poucas escolas particulares. Antigamente existiam poucas escolas particulares. Então, tá? Percebo que até na oração. Olha só, antigamente havia o quê? Poucas escolas particulares. O poucas escolas particulares nessa oração é um objeto direto. Certinho? Antigamente, tá? Existiam poucas escolas particulares. Então é sujeito no plural, é sujeito. Então o verbo vai para o plural. Perfeito, pessoal? Tranquilo? Vamos lá. Agora o verbo haver, quando ele não for o verbo principal, quando ele for o verbo auxiliar. Tá? Quando ele for o verbo auxiliar. Então daí ele concorda com o sujeito. Os professores já haviam entrado quando ele chegou. Então, olha só, haviam, tá? Ele não é no sentido de existir. Tome muito cuidado, tá? O verbo principal, tá? É o verbo entrar que está no particípio, né? Mas a gente conjuga o seu auxiliar, tá? Então, perfeito aqui. Tomem cuidado. O verbo haver nem sempre ele é invariável, só quando for sentido de acontecer e de existir. Verbo fazer. Verbo fazer. Tá? Ele é impessoal quando, pessoal? Quando que ele é? Tá? Tempo decorrido, ou com tempo a vir ainda, com tempo a decorrer. Verbo fazer no tempo decorrido, ele é impessoal, ou seja, ele fica na terceira pessoa do singular. Já faz muitos anos que não a vejo, já faz muitos anos que não a vejo. Tá? Terceira pessoa do singular, pessoal. Tá? O verbo está na terceira pessoa do singular. Então, fica no singular. Tá? Verbo fazer no sentido de tempo decorrido. Tá? Nas locuções verbais, tá? Em pessoal também, já deve fazer muitos anos que não a vejo. Tá? Já deve fazer. O verbo fazer é o verbo principal. Então, o verbo que vem com o verbo, com o verbo fazer, que nem a gente viu agora há pouco no verbo haver, ele também é variável, ele não vai para o plural. Tranquilo? Então, o verbo haver e o verbo fazer são verbos importantes. Aqui é bem bacana. Tá? E que cai bastante. Tem uma questão da SpaceX que a gente vai ver daqui a pouco, que aparece isso aqui, que é bem isso aqui mesmo, tá certo? Então, o verbo ser, pessoal, quando indicar horas e distância, tá? Ele é pessoal, é uma hora, tá? Então, o verbo concorda com o predicativo. O verbo concorda com o predicativo. Olha só, é uma hora. Então, hora está no singular, tá? Uma hora está no singular. Tá? Então, o verbo fica no singular. São 3 horas. 3 horas é mais de uma. Então, são 3 horas. Daqui até a fazenda é 1 quilômetro. Daqui até o sítio são 10 quilômetros. Então, verbo ser, em horas e distância, tá? Ele concorda com o predicativo. Tá? Já que o verbo ser é um verbo de ligação, ele concorda com o predicativo. Então, a verbo de ligação tem que ter um predicativo. Perfeito, pessoal? Quando vê essa observação, o bicho pega, né? Observação são as exceções. A gente bota observação aqui para ficar até mais suave, com a exceção, né?
Fica esperto, mas tem que ficar esperto do mesmo jeito. Quando for dia do mês, pessoal, tá? Então, hoje é dia 10 de julho. Hoje são 10 dias do mês de julho, tá? Então, ele admite as duas construções quando for dia do mês. Então, aquela observação lá de horas de distância, quando for dia do mês, hoje é 10 de julho, hoje são 10 de julho. Perfeito? Sujeito oracional. Quando o sujeito for uma oração, a gente vê aonde isso aqui, pessoal? A oração subordinada substantiva subjetiva. Tá? A oração toda funciona como sujeito. É importante, aí tem o quê? Que você participe da reunião. Então, é importante uma oração que funciona como sujeito da próxima oração. Será necessário resolver todas as questões. Tá? Então, será necessária uma oração que é sujeito de toda oração. Não adianta eles esperarem mais. Decidiu-se que viajaríamos bem cedo. Então, fica no singular o verbo quando ela funciona como sujeito de outra. Tá? A gente vai trabalhar sobre isso mais à frente. Verbo mais o pronome ser. Preste bem atenção que a gente vai perder um tempinho aqui. Verbo mais o pronome ser. Tá? Quando o verbo for transitivo direto ou transitivo direto e indireto, mas tem a ver com direto. Tá? Quando apassivado pelo pronome ser. Então, ser é um pronome apassivador. Então, o verbo está na voz passiva. Concorda com o sujeito. Então, quando for voz passiva, isso aqui é bem bacana, pessoal. Vendem-se carros e terrenos a prazo. Tá? Aí, como é que a gente faz para fazer isso aqui? Passa para a voz analítica. Tá? Carros, a gente faz o inverso. A gente faz o inverso. Inverte. Carros e terrenos são vendidos a prazo. Vocês perceberam que todos estão no plural. Quando eu consigo fazer essa inversão e fica claro, tá? Até para testar se o sujeito é indeterminado ou não, quando a gente não consegue fazer o sujeito indeterminado, geralmente que tem preposição. Quando a gente consegue fazer essa volta, essa inversão, pessoal, vende-se carros e terrenos. Carros e terrenos são vendidos, tá? É o correto aí para o plural. Prestem bem atenção. Concorda com o sujeito, no caso aqui no plural. Tá? Divulgaram-se os planos. Os planos foram divulgados. Perceberam? Que segue com sentido, tá? Então concorda com o sujeito. Tá? Tome muito cuidado no tipo de questão. Os demais verbos de ligação, intransitivo direto, tá? Terceira pessoa do singular. Então, verbo transitivo direto concorda com o verbo, geralmente para o plural. Nos demais verbos, transitivo indireto, intransitivo, verbo de ligação, tá? Fica na terceira pessoa do singular. Exemplo. Precisa-se de serventes de pedreiro. Tenta inverter, pessoal. Tenta inverter. De serventes de pedreiro são precisados, nem soa bem, né? E o sujeito nunca começa com preposição. Tá? O sujeito, ele nunca começa com preposição. Beleza, pessoal? Então, eu trouxe aqui, tá? Eu trouxe aqui algumas questões de escolas militares. Eu trouxe da EAR, da AFA, da SpaceX, questões que envolvem concordância verbal. Eu vou dar 2 minutinhos para cada questão, tá? 2 minutinhos para cada questão e a gente vai fazer junto aqui, tá certo? Então, nós vamos aspectos da redação hoje. Título, e vimos aspectos de concordância verbal, tá? Essa aula fica gravada, a gente pode ver várias vezes. Dúvidas, mandem no e-mail lá no grupo. Se for dúvidas em geral, manda no grupo ou manda no próprio privado, que a gente responde para vocês, tá bom? E mandei redação para psicologia, hein? Semana passada eu recebi pouquíssimas redações. Vamos lá, pessoal, vamos fazer a questão 1. Está na tela aí? Tá? 2 minutinhos para que vocês façam.
Pessoal, dá uma olhadinha aqui na questão 1 da EAR, tá? EAR 2019, prova bem recente, hein? Prova bem recente. Que me importavam as questões complexas e extensas, tá? Então, olha só, ela está correta, tá? Ela está correta. Então, o sujeito, as questões extensas concordam com o importavam. Não vem na ordem inversa aí, né? As questões complexas e extensas que me importavam. Perfeito? Bem bacana isso aí, né? Nem a mentira, nem o dinheiro aproximavam seu pai, tá? Então, nenhum nem outro, tá? Então, conjugado no plural, tá? Nenhum nem outro. Então, a gente sempre começa assim. Começa o texto numa aula, o assunto, na outra aula a gente revisa e vai complementando, tá? Não faltará para a festa de Ana pessoas que gostem dela. Então, olha só, lembra aquilo que eu comentei no começo da aula? Não faltarão pessoas que gostem dela, tá? Esse aporte explicativo no meio distancia o predicado do sujeito aqui, né? Sujeito e predicado. Então, não faltarão pessoas que gostem dela. Não, para a festa de Ana. Beleza, letra C. O item incorreto, tá? Proibiu-se a venda direta em lojas de produtos importados na movimentada na avenida, tá? Voz passiva sintética, né? Então, a venda direta foi proibida. Beleza? Então, letra C, essa questão da EA, questão de 2019, pessoal, questão recente. Então, vocês viram, a gente vai comparar com a próxima aqui, a questão da EA são mais tranquilas, né? A maioria vai fazer A, então percebam que ela é mais tranquila, tá? Um minutinho para vocês darem uma olhadinha nessa questão aqui, sempre deixo um minutinho, dois, tá? Dá uma olhadinha para a gente já corrigir junto aqui, ou até fazer junto, tá bom? Deixa eu entrar aqui. Pessoal, aqui, ó, sinal alternativa em que a alteração proposta, tá, está de acordo com a norma padrão. Então, está correta na primeira e na segunda, tipo, fazendo alguma alteração, se ela permaneceu correta, tá? Se ela permaneceu correta. Então, pessoal, vamos verificar primeiro aqui. Há 4 meses tentando falar com alguém no Hotmail. Tá? Há 4 meses tentando, tá, falar com alguém no Hotmail. Tem 4 meses tentando falar com alguém no Hotmail. Tá? Tá? Tem 4 meses. Ele quer a correta, pessoal. Tá? 4 meses. Então, eu estou, né? Eu estou. Então, o tem, que é um acento diferencial, tá? Para diferenciar do tem na terceira pessoa do singular, aqui teria que aparecer sem acento, tá? Estou, tem 4 meses tentando falar com alguém no Hotmail. Então, aqui o tem, esse acento não está correto. Permita-me, eventual e concreto leitor. Questão de picar essa aqui, tá? Me permita, eventual e concreto leitor. Esse me, colocação pronominal, né? Já vimos aqui, tá? Ele chega a ser gritante, esse erro aqui. Tá? Você vê que as questões da epicar, elas já são mais elaboradas, a questão da epicar, elas já são mais elaboradas que as questões da EA, e bem parecidas com a da AFA, tá? Então, por isso que a gente faz das 3 bancas aqui, tá? Para já reforçar, já que a gente vai fazer os 3 concursos, né? Também, alguns vão fazer os 3, ou 2, vai picar um ou outro que vai fazer, porque vai fazer o ensino médio todo de novo, acho que ninguém está afim de fazer o ensino médio de novo, né? A3, pessoal, A3. A gente não consegue usá-los, tá? Objeto direto, né, pessoal? Sem pedir socorro a alguém. Bom,
a gente não consegue usar sem pedir socorro. Ou usar. Vocês percebam que aqui, ó, usá-los e usar. Então, pode ver, ó, o pronome oblíquo ele pode vir antes ou depois. Tá? Quando for locução verbal, só não pode vir depois quando o verbo vier no particípio. Aqui, como veio no infinitivo, esse pronome poderia ter vindo aqui ou aqui, como apareceu na outra. Então, tá perfeita essa letra C, tá? Colocação pronominal. Então, vocês viram que é uma questão de concordância verbal e colocação pronominal, acontece bastante isso, tá? Será necessária, tá? Uma medida provisória do presidente, tá? Do presidente será necessária, tá? Uma medida provisória. Por quê? Porque tem o pronome, né? Se não tivesse o artigo, tá? Esse uma, seria necessário medida provisória. Mas como tem o pronome, tem que concordar, tá? Tem que ser necessária. Então, a 2, a gente marca a letra C. Bem bacana essa 2, né, pessoal? SpaceX, tá? Essa questão de SpaceX, no que ano que é? 2018, bem recente essa questão, né? 2018, tá? Então, ele quer a resposta correta. Ele quer a resposta correta. Vamos começar daí? Fala o gaúcho, começar de trás para diante, tá? Vocês vão entender daqui a pouquinho por quê. Morávamos ali, tá? Há quase 5 anos, tá? Morávamos ali há quase 5 anos. Então, ele quer, tá? Se desistir, ele quer a correta, né, pessoal? Tá? Ele quer a correta. Então, na letra E, pessoal, tá? Não, ali é a indicação de tempo, né? Tá? Tá, a indicação de tempo. A letra D, não ligue caso haja desavenças entre vocês. Tá? Tá? Não ligue caso hajam desavenças entre vocês. Letra D. Letra C, criaturas infalíveis, tá? Nunca houve e nem haverá. Tá? Tem um pedacinho que está certo e outro que está errado, né, gente? Brigavam à toa, sem que houvesse motivos. Tá? Sem que houvesse motivos. Haverá 9 dias, tá? Que ela visitou os pais. Tá? Haverá 9 dias que ela visitou os pais. Tá? Então, na última ali, tá? Seria morávamos ali havia quase 5 anos, que é passado, né? Na letra D, caso haja desavenças. Na letra C, houve e nem houve nem haver, nunca houve nem haverá. Na letra B, sem que sem que houvesse motivos. Na letra A está perfeito. Haverá 9 dias que ela visitou os pais. Perfeito. SpaceX é bem gramatiqueira, tá? Bem gramatiqueira, né? Muita gente marcaria a letra E. Por que não é A? Porque havia, tá? Havia, morávamos. Então, é um verbo que tinha frequência antigamente, então é pretérito imperfeito. Então, o correto nessa aqui é havia. Perfeito, pessoal? Questão 4, tá? Questão 4. Uma questão do Colégio Naval, tá? Eu sei que são poucos que vão fazer, mas ela tem o mesmo estilo das questões da SpaceX e da AFA, tá? Bem gramatiqueiras mesmo. Essa aqui, ele não tiraram de um texto, tá? Uma questão solta, só de gramática. Então, por isso que a gente usa aqui para estudar com vocês, tá? Então, número 1. Então, tem 1, 2, 3, 4, aparece bastante isso na SpaceX, e a gente vai afirmar quem está certo e quem está errado. Espera-se muitas novidades no campo da informática educacional este ano. Esperam-se, né? Novidades são esperadas. Lembra daquele detalhezinho que a gente inverte? Então, são esperadas muitas novidades. Então,
A número 1 já não está correta. A gente que é concurseiro já vai lá e elimina a letra a letra B, desculpa, a letra A, a letra C e letra D. Já não tem como ser, né? Em todos os países, fazem-se muitas promessas aos fabricantes de mídias digitais. O verbo fazer ali, pessoal, quando for tempo, tá? Decorrido ou tempo a decorrer. Tá? O verbo fazer caiu nessa questão, caiu no anterior das PSEX, olha como ele é importante, o verbo haver também. Então, como é que fazem-se, né? Fazem-se muitas promessas aos fabricantes de mídias digitais em todos os países. Em todos os países, é um adjunto adverbial, né? Como ele é mais extenso, ele tem que ter essa vírgula obrigatória, aí a vírgula não é opcional, tá certo? Então, número 1 e 2 erradas. Então, não pode ter 1 nem 2 nas alternativas. Então, a não serve, a B não serve, a C não serve e a D não serve, só pode ser letra E. Mas vamos ver por que está certa o 4, pessoal. Houveram-se muito bem os expositores da feira de tecnologia do EMB, tá? Esse haver no sentido de existir, não. É de haver mesmo, houveram-se, tá? Então ele concorda com o sujeito. Então, 13 e 4, letra E, tá? A 4 é letra E. Agora, uma última aqui, bem gramatiqueira mesmo, ela não veio depois de um texto, foi questão solta, tá? E ela é um pouquinho, acho que é mais deixa eu ver aqui, houve não, fui, questão 7, Instituto Federal do Ceará, 2016, tá? Ele quer a incorreta, tá? Ele até destacou, não botou letras garrafais, mas já colocou em negrito para você entender. Os primeiros concursos que eu fiz, tá? Não li o incorreto, a letra C tá bem bacana, eu já marquei. Fui eu que paguei a conta, já tá logo aqui, tá? Tá? Fui eu que paguei a conta, tá certo? Então, eles pagou, tá? Seria na terceira pessoa que ela é assim, fui eu que pagou, fui eu quem pagou a conta, tá? Fui eu que paguei a conta, beleza? Então, logo a letra A está errada, né, pessoal? Vamos ver a letra B? A maioria dos congressistas aprovaram o projeto, perfeito, concorda? Tá, tem mais de um, né? Alagoas impressiona pela beleza de suas praias. Alagoas impressiona, sujeito simples, né? Tu e teus primos, tá? Então, os dois estão na segunda pessoa, né? Então, pode ser conduzirão a cerimônia, tipo, no finalzinho da aula, ou conduzireis, daí vai vós, né? A cerimônia, os dois estariam corretos, então aqui está perfeito. Havia muitas garotas na festa, existiam muitas garotas na festa. Então, quando o verbo haver tiver o sentido de existir, tá? O verbo haver no sentido de existir, tá? Ele fica no singular, terceira pessoa do singular. Verbo haver no sentido de existir, terceira pessoa do singular. Tá? Perfeito, pessoal? Então, lembrando, se fosse o verbo existir aqui, tá? O verbo existir, existiam muitas garotas na festa. Tá? Então, pessoal, a gente teve essa aula de. Foi mais curtinho um pouquinho hoje, 1 hora e pouquinho, de título, tá? E sobre concordância verbal. A gente fez 5 questões juntos aqui. Na próxima aula, a gente continua com concordância verbal, tá mais aprofundada, algumas regrinhas para completar aqui. E na próxima aula, pessoal, também, tá, separação silábica. Lá no final da sílaba, tem que observar, tá, a separação silábica para não ficar aquele texto, tá? Sem todo ele tem que ficar alinhado, né? A direita e a esquerda, tá? Então, próxima aula, separação silábica, e vamos terminar com concordância verbal, sujeito, que é bem importante saber a concordância do verbo com o sujeito. Até a próxima, pessoal. Obrigado. Fiquem com Deus. Estudando.